Existem dois operadores dentro do cálculo vetorial que são bastante importantes. Um deles é chamado rotacional e o outro é o divergente. Tá? Eu vou explicar cada um deles separadamente e aí a gente vai ver algumas particularidades de cada um deles. Bom, o primeiro que eu vou falar é o operador chamado de rotacional. Tá? O rotacional ele vai ser calculado só para operadores tridimensionais. Tá certo? O que são operadores tridimensionais? São aqueles operadores que têm a seguinte propriedade, né? Vamos colocar aqui do ladinho rapidinho aqui. Então eu tenho o operador F que vai de R3 em R3, tá? Então o operador tridimensional ele é escrito assim, né? Como um F1i mais F2j mais F3k, e esse F1 depende de x, y e z, o F2 é uma função de x, y, z, o F3 é uma função de x, y, z, tá? Lembrando que cada F aqui ele vai de R3 em R, diferentemente desse F com uma setinha em cima que vai de R3 em R3. Um detalhe importante é o seguinte, você fala, professor, é possível calcular o rotacional de campos de R2 em R2? Dá, desde que a gente imagine que a gente pode escrever um campo de R2 em R2, um campo de R2 em R2, como é que a gente escreve ele para ser um campo de R3 em R3? Tá? É fácil, né? Não é difícil. Então imagine que você tem um F, que é um campo, um F de XY, né? Um F1 de XY, de I mais um F2 de XYJ, ó. Esse é um campo, o F aqui, né? Ele vai de R2 em R2. A gente reescreve ele assim, ó. A gente coloca o F1, toda função que depende de x, y, a gente naturalmente estende ela dependendo de z. Na verdade, ela não vai depender de z. Quando você for derivar em relação a z, vai dar zero, mas você pode imaginar que você pode derivar a função em relação a z sem problema nenhum. Mais o F2, x, y, z, a mesma ideia do anterior, mais 0k. Pronto. Então, se você tem uma f que vai de R2 em R2, para você estender ela para ir de R3 em R3, é só adicionar um zero na coordenada k, tá? Simples assim. E é necessário fazer isso para poder fazer o cálculo do rotacional? Sim, porque o rotacional, como é que é o cálculo da rotacional? A gente vai calcular um determinante, e esse determinante ele obrigatoriamente vai ter que ser calculado por uma matriz 3×3. Tá? Bom, como é que a gente denota o rotacional antes de eu fazer o cálculo para vocês e mostrar como é que é? O rotacional de um campo F ele é denotado assim, é um triângulo de cabeça para baixo, tá? Essa é uma notação. É um x aplicado no campo F. Na verdade, o operador mesmo, né? A operação ela é assim, ó. Só isso. Então a gente pega esse operador, essa operação e aplica sobre o campo. Então aqui é o rotacional de F. Ou uma outra notação, que é o mais chamativa, né? É rot de F. E como é que é feito o cálculo do rotacional de F? Então, se eu tiver o F, que é um F1, F2, F3, calcular o rotacional dele é calcular esse determinante aqui. Então, perceba, essa aqui é uma coisa rígida, né? Não dá para calcular diferente. Tá? Que é o produto externo, né? Basicamente, é o produto externo do quê? Do operador gradiente, né? Você pode olhar que isso aqui é um operador gradiente, é o dx, dy, dz. Então, se você imaginar, esse cálculo aqui é o vetor gradiente, produto externo com o f. É exatamente isso que está escrito aqui, tá? Então, o rotacional aplicado a um campo f, ele é o cálculo desse determinante. Um detalhe importante aí é o seguinte, né? O rotacional ele vai devolver para a gente um outro campo de R3 em R3, tá?
Vamos fazer o cálculo aí para a gente ver como é que é. Então vai ficar assim, né? Vai ficar I, né? Então como é que é o cálculo determinante? A gente repete duas colunas dessa matriz, né? Então vou pegar a primeira coluna, vou repetir aqui, d dx, F1. Segunda coluna, vou repetir aqui, d dy, F2. Tá? Bom, então vamos ver o cálculo aqui. Então vai ficar, ó, I d dy aplicado em F3. Então vai ficar d dy F3, não multiplicado, né? Aplicada, porque é uma derivação. Depois a gente faz assim, né? O J. Então vai ficar J mais, né? Mais J d dz aplicado em F1 mais, para a última lá, K, né? d dx aplicado em F2. Agora a gente sobe com o sinal trocado, não é isso? Então vai ficar o quê? Vai ficar mais K d dy aplicado em F1, d dy em F1, faltou o sinal aqui, tá errado, aqui é um menos, né? Porque sobe com o sinal negativo, a gente troca o sinal, opa, menos. O outro aqui, né? Então vai ficar um d dz aplicado em F2i, então vai ficar menos I d dz aplicado em F2. Opa, não tem chapeuzinho, não tem a setinha, só um F2 aqui. Menos d dx aplicado em F3 J. Dá para juntar? Dá para juntar. Vamos juntar? Então, juntando aqui, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter o I. Então, vai ficar o df3 dy. Que mais? Menos df2 dz. Mais j df1 dz menos df3 dx mais k df2 dx menos df1 dy. Só um comentário aqui antes da gente continuar, é o seguinte: não recomendo decorar esta fórmula, eu recomendo fazer o quê? A hora de fazer o cálculo, jogar na matriz. Então, a primeira linha é IJK, a segunda linha são os operadores diferenciais dx, dy e dz, e na terceira linha entra o campo que a gente quer fazer o cálculo. Tá? Eu acho mais adequado fazer assim do que aplicar diretamente na fórmula. Um outro comentário, né, para a gente seguir em frente aí, é o seguinte: perceba que na posição I da derivada, tanto o fluxo F quanto as derivadas não dependem da primeira coordenada, porque o fluxo F na primeira coordenada era F1, então você está vendo que só tem F3 e F2, e na primeira coordenada que correspondia a X, né, ó, derivada em relação a Y e Z. Isso é verdade para todos os outros. Ó. Aqui não tem nem fluxo na segunda posição, nem derivada em relação a Y. Aqui não tem fluxo na terceira posição, nem derivada em relação a Z. Vamos fazer um exemplo aí, para fazer o cálculo do nosso o rotacional dessa função, desse campo F aí. Então vamos lá. Então, rotacional de F é o determinante. Vamos jogar na fórmula, tá? Desculpe, na fórmula não, vamos pôr na matriz aí para fazer o cálculo. I J K d dx d dy d dz. Aqui a coordenada que multiplica x é x vezes z, né? Ó, olha aqui. X vezes z também.
menos y quadrado, tá? Bom, então vamos fazer o cálculo aí, a aplicação da nossa conta. Então vai ficar o quê? Então, ó, a gente repete a primeira coluna. Vamos fazer mais ou menos rápida a conta, né? Se repete a segunda coluna. Vamos fazer a conta, ó. Então, é assim, nessa direção, né? Então, vai ficar I ddy de menos y ao quadrado mais j ddz de xz, né? Mais k ddx de xz. Sobe agora, menos k ddy de xz menos I ddz de xz menos j ddx de menos y ao quadrado. Tá certo? Bom, agora a gente faz a derivada, ó. A derivada de y quadrado é 2y. Não, de menos vai ficar menos 2y. Vai ficar menos 2y. A derivada disso em relação a z, o x é constante em relação a z. Então, vou derivar só o z. A derivada de z em relação a z é 1. Então, vai ficar mais jx. E a derivada disso em relação a x vai dar... o z vai sair para fora, né? Vai ficar só a derivada de x, que também é 1. Então, vai ficar mais zk. A derivada disso em relação a y não tem nenhum depende de y, então é 0. Tá? A derivada disso em relação a z vai ficar x, então vai ficar menos xi. E a derivada disso em relação a x, como não depende de x, também é 0. Dá para juntar, né? Então, i com i dá para juntar, então vai ficar i menos x menos 2y, mais xj mais zk, tá? Então, esse aqui é o gradiente da função f. Bom, um primeiro resultado aí é o seguinte, ó. O rotacional do gradiente de f, né? Lembrando que isso aqui representa o gradiente de f, que é df dx, df dy, df dz. Tá? Obviamente, a gente está imaginando que a gente está com uma f que vai de R3 em R, esse gradiente vai de R3 em R3, para a gente ter um campo no qual a gente possa aplicar o teorema, no qual a gente possa calcular o rotacional, tá? Então, como é que a gente prova esse teorema? É bem fácil, né? Então, primeiro a gente escreve o gradiente, tá? Lembrando que o gradiente de f aí vai ser uma função de R3 em R3, da forma como ele está escrito aí, tá? Então, essa é uma forma de escrever o gradiente na forma de vetor, ou utilizando os versores que representam, as duas coisas representam o mesmo objeto. Então, quando a gente vai lá calcular o rotacional do gradiente de f, o que a gente faz? Vai ficar aplicar o cálculo sobre o campo df dx, df dy, df dz, tá certo? Então, lembrando, né? Primeira linha IJK, segunda linha dx, dy, dz, terceira linha, nesse caso, df dx, df dy, df dz, que são as componentes do gradiente. Vamos lá fazer a conta, então, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar, repete a primeira coluna, repete a segunda coluna,
certo? Então, vamos fazer a conta aí. Então, vai ficar I, dy de df dz, então, dy de df dz, j, né, mais j, vou até pôr junto aqui, ó, ddz de df dx, então vai ficar ddz de df dx, a gente já ajeita, né? Então, o k agora, ddx de df dy, mais k ddx de df dy. Agora a gente sobe, né? Menos k ddy de df dx menos I ddz de df dy menos j ddx de df dz. Só lembrando que, por exemplo, isso aqui, eu estou aplicando a derivada de y em df dz. Então, na verdade, isso aqui a gente pode escrever como a derivada segunda de dy dz, certo? Então, vai ficar aí, derivada segunda de dy dz. Aonde tem i de novo aqui, ó? Tem aqui. Então, aqui vai ficar a derivada segunda de dz dy. Então, menos derivada segunda de dz dy mais j, derivada segunda dx dz. Menos a derivada segunda de dz dx, né? Primeiro dz, depois dx. Mais k, derivada segunda de f dx dy, menos derivada segunda dx dy. Lembrando que se a minha f admitir as derivadas segunda, ou seja, as derivadas segunda forem suaves, a gente pode aplicar um teorema que diz que derivadas cruzadas são iguais, ou seja, a derivada de f dz dy é exatamente igual à derivada de f dy dz. Então, não importa a ordem que você faça a derivada. Você pode primeiro fazer dz e depois dy, ou fazer primeiro dy e depois dz. Portanto, essa quantidade aqui zero. Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? A derivada segunda de dx dz ou dz dx, não importa a ordem, e pelo mesmo motivo essa aqui. Então, como resposta, a gente vai ter zero, tá? Então, o teorema aqui, o resultado está provado, tá? Bom, onde a gente usa, com uma aplicação desse teorema, né? Onde a gente pode usar esse teorema? Uma aplicação desse teorema, por exemplo, é para mostrar que um campo ele é ou não conservativo, tá? A gente sabe, né, quando a gente prova quando um campo é ou não conservativo, mas a gente pode usar esse teorema para mostrar que o campo é ou não conservativo. Por quê? Vamos perceber o seguinte, ó. O que o teorema está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando você aplica o rotacional sobre o gradiente de uma função f, ele tem que dar zero. O que é ser campo conservativo? Um campo f, definição, né? Um campo f é conservativo quando existe uma função f pequenininha, tal que f é o gradiente dessa f pequena, que a gente chama de função potencial. Então, f é conservativo, né? O campo f é conservativo quando existe uma função potencial, no qual o f é o gradiente da função potencial. Então, perceba o seguinte: se o meu campo for conservativo, quer dizer o seguinte: se você calcular o rotacional de f tem que dar zero, porque se o campo for conservativo,
Então, no lugar do f aqui, a gente coloca o gradiente da f, que é a função potencial. Então, usando um teorema anterior, a gente saberia que o rotacional do gradiente de f dá zero. Então, sempre que o rotacional for igual a zero, então o campo é conservativo. E, similarmente, se o campo é conservativo, implica que o rotacional desse campo é igual a zero. Então, na verdade, essa setinha aqui é uma implicação de um lado e de outro, né? Essa é uma forma resumida de escrever isso que eu acabei de dizer. Ele está dizendo o seguinte, ó, se isso acontece, né, ou seja, se o gradiente de f, se o rotacional de um campo f for zero, então esse campo, né, é só andar para o lado de lá com a setinha, ó, esse campo é conservativo, tá? Por outro lado, se o campo for conservativo, implica que o rotacional de f é igual a zero, tá? E, similarmente, se o gradiente de f, o rotacional de f for diferente de zero, ou seja, se ele não for zero, então o campo não é conservativo. E se o campo não for conservativo, vamos pôr a setinha de implicação de um lado e de outro, né? Então, se o rotacional de f é diferente de zero, então o campo não é conservativo. Por outro lado, se o campo não é conservativo, o rotacional de f ele é diferente de zero, tá? Na verdade, essa implicação a gente não provou, mas ela vem do caso de cima, tá? Vem direto do caso de cima, por quê? Porque se ele é conservativo, ele vem de um gradiente, se isso aqui dá igual a zero, a gente tem que o nosso campo é conservativo. Então vamos lá. Seja f igual a xz e xyzj menos y quadrado k, mostre que f é não conservativo. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o rotacional de f e vai verificar que ele não vai dar zero, tá? Então vai ficar, lembrando, né? Então vai ficar ijk ddx ddy ddz xz xyz menos y quadrado. É o determinante disso aqui, né? Então a gente repete a primeira coluna. I ddx xz, repete a segunda coluna, que é j ddx xyz, e vamos fazer as contas aí. O que vai dar? Então, nessa direção, a gente vai ter o quê? A gente vai ter I, certo? A gente vai ter I ddy menos y quadrado. Vamos procurar o I já na subida, na volta, para a gente já juntar, já economiza, né? Porque a gente pode fazer primeiro todos IJK e depois ir voltando. Mas vamos economizar já para a gente não precisar fazer aquela linha de juntar. Aonde que vai ter o I? Vai ser essa aqui, né? Ó, vai ser essa aqui. Vamos juntar já? Então vai ficar o ddz de xyz. Então vai ficar menos, né? Por sinal troca, menos ddz de xyz. Olha lá. Mais j. Então vai ficar ddz de xz menos, aonde vai aparecer y na subida aqui, né? Menos ddx menos y quadrado mais k. Então k vai ficar ddx de xyz e menos ddy de xz. Tá? Melhor fazer assim, porque economiza um passo. Aí vai caber tudo aqui. A derivada de y em relação y quadrado em relação a y vai ficar menos 2y.
a derivada de x, y, z em relação a z vai ficar xy, né? Porque sai para fora, menos xy. Pronto. A gente já vê que não pode ser conservativo, porque a primeira coordenada já é diferente de zero, né? Não cancela os dois. Mas já a gente vai calcular o resto aqui, tá? Então a derivada disso em relação a z é x, a derivada disso em relação a x é zero, porque o y depende de x, mais k, a derivada disso em relação a x é yz, a derivada disso em relação a y é zero, né? Zero a gente nem põe, então fica assim. Tá vendo? Ele é diferente de zero, né? Diferente de zero. Como é diferente de zero, o que a gente pode dizer? O campo F é não conservativo. Tá bem? Vamos fazer agora um exemplo que é, tá? Bom, então vamos lá. Vamos mostrar, né, que esse campo é conservativo. Vou utilizar, para fazer a demonstração que o campo é conservativo, eu vou utilizar aquele resultado anterior aqui, né? Então vamos calcular, então letra A, né? Vamos calcular o rotacional de F. Como é que é o rotacional de F? É o determinante de quem? IJK ddx, ddy, ddz. Primeira coordenada, y quadrado z ao cubo. Segunda coordenada, 2xyz ao cubo. Terceira coordenada, 3xy quadrado z ao quadrado. Repete a primeira coluna. Repete a segunda coluna. Aqui, sujeirinho. 2xyz ao cubo. Vamos lá fazer a conta, né? Então vai ficar aí. Então vamos lá, ó. Vou fazer com a mesma ideia, né? Ó. dy de quem? 3xy quadrado z ao quadrado. Menos, agora onde tem i também, ddz, ddz 2xy z ao cubo, mais j ddz y quadrado z ao cubo, menos ddx 3x y quadrado z ao quadrado, mais k, né? Vamos ver se cabe aqui. Ddx, não vai caber. Ddx 2x yz ao cubo, menos, vamos pôr aqui logo abaixo, ddy y quadrado z ao cubo, tá? Bom, vamos lá fazer a conta então. E a derivada disso em relação a y, vou derivar só o y quadrado. A derivada de y quadrado é 2y. Então, fazendo a conta aqui, vai ficar 6xyz ao quadrado menos a derivada disso em relação a z, vem um 3 na frente, né? E aqui fica z ao quadrado. Então, vai ficar 6xyz ao quadrado. Opa, aqui já zerou. Beleza? Tem que zerar os três, né? Um só não vale. Tem que zerar os três. A derivada disso em relação a z vai ficar 3y quadrado z ao quadrado menos a derivada disso em relação a z, desculpa, em relação a x, o x vai embora. Então vai ficar 3y quadrado z ao quadrado. Opa, zerou também. Mais k. A derivada disso em relação a x vai ficar 2yz ao cubo. Menos a derivada disso em relação a y vai ficar 2y ao cubo também.
também zerou, tá? Então, o que, que a gente pode dizer? A gente acabou de mostrar, né? Acabamos de mostrar que rotacional de f igual a zero. Portanto, f é conservativo. Tá bem? Agora na letra B a gente vai encontrar a função f que dá origem, a função potencial f, que ao calcular o gradiente a gente encontra o campo f. Tá? Aqui não tem escapatória, a gente tem que fazer aqueles cálculos que a gente está acostumado a fazer. Então, ó, existe, né? A gente sabe que existe uma f, tá o quê? O que que acontece? O df dx é a primeira coordenada, ou seja, y² z ao cubo. O df dy vai ser 2xyz ao cubo. E o df dz vai ser 3xy², 3xy² z ao quadrado. Tá? Vou uma página a mais aqui. Vamos fazer o cálculo. Lembra que a gente faz, né? Então, primeiro passo. A gente pode escolher qualquer uma dessas para começar. Eu vou começar com a primeira aqui, né? Primeira, segunda, terceira. Vamos começar com a primeira, né? Então, usando a primeira, tá? A gente tem que df dx é igual a y² z ao cubo. O que que a gente tem? Passo o dx para lá, né? Então a gente integra isso aqui, está integrando a derivada, ela tá fazendo aquela integral parcial, né? Então aqui a gente vai encontrar o f, e aqui a integral disso em relação a x é y² z ao cubo, ele sai para fora, é uma constante, vai ficar y² z ao cubo x mais uma g que depende de x, não, de x não, que depende de y e z, que são as duas variáveis que a gente não está integrando, né? Porque a constante, isso aqui quando a gente derivada parcialmente em relação a x, vai dar zero a derivada, tá? Então a gente circula. Aí a gente vai no passo 2. Passo 2. O que que a gente faz? A gente vem e calcula a derivada disso em relação a y. Então a derivada disso em relação a y vai ficar o quê? Vai ficar 2y z ao cubo x mais dg dy. Agora a gente vai usar a segunda. Agora usamos a segunda. Então a gente vai pegar, igualar esse df dy que a gente acabou de calcular com quem? Com a segunda, que é 2xy z ao cubo. Então vai ficar, então, igualando, né? 2y z ao cubo x mais dg dy igual a 2y z ao cubo x. Esse cancela com esse. Então a gente chega à conclusão que o dg dy é igual a zero. Tá? Então, portanto, a minha g ela dependia de y e z. Como a derivada de g em relação a y é igual a zero, então a gente sabe que essa função g aqui, ela depende de uma função só de y. Então a minha g de xy, na verdade, é um h de y. H de z, desculpe, porque a derivada dela em relação a y é zero, então ela depende só de uma função de z, que a gente não sabe. Como é que a gente vai descobrir? Agora é no passo 3, né? Também no passo 3.
Então, a gente já sabe que o f nosso, ele é um 2yz ao cubo x mais uma função que depende só de z, tá? A gente faz o que? A gente deriva agora em relação a z. Então, a derivada dessa primeira em relação a z vai ficar 6yz ao quadrado x, mais agora o dh dz, tá certo? A derivada agora não é parcial, é a derivada total, porque a função h vai depender só de z. Então, nesse processo, a gente está diminuindo, né, a dependência das variáveis. Primeiro, a g dependia de x e y, depois a gente descobriu que depende de z, e agora a gente vai conseguir resolver e encontrar quem é o nosso h de z aqui, tá? Então, igualando com 3, o que a gente ganha? A gente ganha aqui 6y z ao quadrado x mais dh dz é igual a... Cadê o 3? É 3x y quadrado z ao cubo. Então, provavelmente, eu errei na conta aqui, né? Ou eu copiei errado. 2xy z ao cubo. Bom, deixa eu ver se eu copiei certo. 2xy ao cubo, 3xy quadrado z ao quadrado. Ué, tá certo. O que eu fiz de errado aqui? Derivando em relação a z, vai ficar 6y z ao quadrado x. 6y... Ah, tá, desculpe. Aqui na integral, quando a gente fez a integral em relação à variável y, cadê? Porque, na verdade, era y quadrado z ao cubo x, que é a minha f, né? A minha f é y quadrado, não é isso não, não é 2 não, desculpe. Estou usando errado aqui, né? A minha f é y quadrado z ao cubo x. Então, vai dar errado, né? Y quadrado z ao cubo x. Então, a derivada disso em relação a y é 2y. Opa, em relação a z é 3, né? Derivada de f em relação a z vai ficar 3y quadrado z ao quadrado x. Agora sim, tá? Então, só lembrando, a minha f é y quadrado z ao cubo x. Então, derivando isso aqui em relação a z, vai ficar 3, né? Porque eu estou derivando só o z. Então, vai ficar 3y quadrado z ao quadrado x. Então, agora aqui é 3 y quadrado z ao quadrado x. E agora a gente iguala com 3, que é 3x y quadrado z ao quadrado. Beleza, aí sim. 3x y quadrado z ao quadrado. Ó, esse é igual a esse, cancela. Na verdade, a gente tem o que então? A gente tem que o nosso dh dz igual a zero, ou seja, então, o que a gente tem? A gente tem que a derivada do h em relação a z é uma constante, e ela só é igual a zero, e ela só depende da variável z. Portanto, o nosso h é igual a 1c, e o c uma constante, tá certo? Porque ela depende só de z, mais a derivada dela em relação a z é zero, portanto, ela obrigatoriamente tem que ser um número, ou seja, tem que ser uma constante. Então, a minha f vai ficar igual ao quê? Vamos lá, copiar certo, né? Y quadrado z ao cubo x mais uma constante. Y quadrado z ao cubo x mais uma constante. Esta é a minha função potencial f. Tá? Bom, da onde que vem o nome rotacional, né? Por que a gente deu esse nome rotacional para o nosso campo f, para o nosso operador f aí, para o nosso operador
para o nosso operador, esse aqui, né? Por que ele ganha o nome rotacional? Ó, esse operador aqui. Por que ele ganha o nome de rotacional? Bom, ele vem, esse conceito ele vem da dinâmica dos fluidos, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, um campo F representando uma velocidade, então você imagina que você tem um rio aí, em cada ponto você tem uma velocidade. Então, em cada ponto a gente define um campo F, porque cada ponto do nosso rio, né, uma partícula, você imagina que essa partícula tem uma velocidade. Tá? Então a gente pode associar um campo vetorial a ela. Pode, não deve, né? Porque você tem uma velocidade, e essa velocidade ele é um campo, define um campo vetorial sobre o nosso rio. Então cada ponto a gente define um vetor. Então juntando todos a gente tem um campo vetorial, né? Então a gente tem esse campo vetorial aqui, sei lá. Bom, o que acontece nesse caso? Se eu tiver esse campo vetorial e o rotacional desse campo vetorial for igual a zero, quer dizer que esse caminho aqui, ou esse fluxo de água descendo ao longo do rio, ele não cria vórtices, tá? Não é vértices, não, é vórtices, tem a letra O. Ele não cria vórtices ou redemoinhos, ou seja, o fluido não roda. Ele vai, mas ele não roda, ele não gera essas regiões de rotação. Dentro do rio acontece? Acontece. Você vê dentro do rio regiões, né? Você pode pegar. É comum a gente ver regiões no qual a gente tem aquelas rotações pequenas, mas existem rotações dentro do rio. Agora, quando o gradiente de F, o rotacional de F desse campo aí for diferente de zero, então quer dizer que estão criando-se redemoinhos. Então está rodando o nosso campo aí, ele roda. Então, se por exemplo, se pegar uma partícula, colocar aqui, ó, o que vai acontecer com essa partícula? Ela vai, ao invés de andar só, ela vai rodar, tá? Ela vai rotacionar em torno desse ponto. Então, é por isso ganhou-se o nome de rotacional. Então, quando ele satisfaz essa propriedade aqui é diferente de zero, a gente diz que o fluido ele roda, né? Ele é rotacional. E quando ele é igual a zero, a gente está dizendo que não tem rotações no campo. Tá? Então a gente diz que o fluido é irrotacional, ele não tá rodando. Bom, agora um outro operador que é importantíssimo também é o operador divergente. Tá? Um detalhe, né? A diferença dos dois operadores. Primeiro, o rotacional que a gente acabou de falar. O rotacional, ele, como eu acabei de dizer para vocês, ele só serve quando a gente trabalha com campos vetoriais de R3 em R3. É claro que se tiver de R2 em R2 também dá fazer aquele truquezinho que eu falei de adicionar uma coordenada igual a zero também funciona, mas só 2 e 3, ainda no 2 fazendo um truque. Só o divergente, por outro lado, ele vale para campos de qualquer dimensão. Ele pode ir R2 para R2, R3 para R3, R4, R4, Rn até Rn qualquer. Tá? Um outro detalhe, o campo, o rotacional aplicado sobre um campo vetorial, ele te devolve um outro campo vetorial, tá certo? Ou seja, ele devolve para você um vetor. Neste caso aqui específico, né, então imagine que você tem isso aqui fazendo essa direção aqui, o rotacional vai ser um vetor apontando para onde? Ele vai ser um vetor apontando para cima aqui. Ele vai ser gerado, não sei se vocês lembram, quando você calcula o produto externo de uma determinada quantidade, o produto externo ele aponta no plano na direção perpendicular ao plano gerado pelos dois vetores, né? Se você pega, por exemplo, V1 produto externo com V2, tá? Isso aqui são dois vetores em R3, eles geram aqui um plano, né? E aí, essa quantidade ele gera um vetor e esse vetor é perpendicular ao plano gerado por V1 e V2, tá? Aqui é a mesma ideia. Então, no caso do rotacional, você tem
a rotação, se for acontecer nessa direção aqui, o vetor rotacional ele aponta para cima aqui, ou seja, ele é perpendicular ao redemoinho, apontando, se ele está no sentido anti-horário, ele aponta para cima, se está no sentido horário, rotação, ele vai apontar para baixo, tá? É isso que vai acontecer. Bom, e o divergente? Como é que a gente trabalha aqui com o divergente? O divergente, ele, como eu disse para vocês, ele pode ser aplicado em campos de qualquer tamanho, mas mais do que isso, quando a gente aplica o divergente sobre um campo vetorial, ele devolve para a gente uma função apenas que vai de Rn em R. Tá? Por exemplo, se for de R3 em R3, o divergente dessa quantidade vai de R3 em R. Sempre em R a imagem. Tá? O domínio ele não muda, mas a imagem sempre vai ser em R. Tá? Então, como é que a gente denota o nosso divergente aqui? O divergente é denotado por o triângulo de cabeça para baixo, que é o nabla, né? Bolinha para indicar que é um produto interno. Tá? O rotacional é o triângulo de cabeça para baixo com um X para denotar que é um produto externo. Ou a gente pode escrever assim também como um div. Bom, então como é que a gente calcula? Vamos lá, mostrar para vocês aí como é que a gente calcula. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha F sendo o campo P I mais QJ. Esse campo vai de R2 em R2. Como é que é o div de F? O div de F vai ficar o div, né? Que é o nabla produto interno com F, vai ficar, deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer a conta para vocês verem. Já pus direto a resposta, ó. O nabla é assim, ó, ddx, ddy, produto interno com o quê? PQ, tá certo? Ó, esse aqui é o meu F, é a mesma coisa que está escrito aqui. Este aqui é o operador nabla, que é o operador gradiente. O que vai acontecer? Eu vou aplicar esse operador em P, então vai ficar ddx de P, mais esse em Q, ddy de Q. Ah lá, legal, né? Imagine que eu estou de R3 em R3. Vamos fazer um passo a mais aqui, não custa nada. Como é que é o cálculo? Então, o nabla, que é o vetor gradiente em R3, é ddx, ddy, ddz. Produto interno com o quê? P, Q, R. Então, vai ficar ddx aplicado em P, ddy aplicado em Q, ddz aplicado em R. Tá? Legal, né? Aí fala, professor, como é que é o divergente de um campo de Rn e Rn? Dá para calcular? Dá. O nabla, nesse caso, ele vai ser a derivada d dx1, d dx2, até o d dxn, porque a gente não põe x, y, z mais. A gente usa x1, x2 até xn. Aqui o f1, f2, fn. Adivinha o que vai acontecer, ó? Então vai ficar o d dx1 f1 mais um d f2 dx2 até o último aí dfn dxn, tá? Inclusive o cálculo disso aqui é muito mais simples, né? Então, por exemplo, ó, vamos considerar este campo vetorial aqui. Vamos calcular o gradiente dele? Então o gradiente dele vai ficar assim, ó. Vai ficar gradiente não, desculpa, o divergente dele. Então, o divergente de f, que pode ser denotado assim ou div, né? É a mesma coisa. O que é isso? Tem três variáveis, né? Então, vou colocar assim, ó, ddx, ddy, ddz, produto interno com xe, xyz menos y quadrado. Então, eu vou calcular isso com isso, então vai ficar ddx de xz mais
d dy de x, y, z mais d dz de menos y quadrado. Vamos fazer a conta aqui, quanto que vai dar, ó. A derivada disso em relação a x vai dar, o z sai para fora, né? Só deriva o x, vai dar 1, então vai dar z, mais a derivada disso em relação a y vai ficar xz, né? Porque xz sai para fora, só deriva o y. E a derivada disso em relação a z não tem, é zero, né? Então, o divergente de f é só essa funçãozinha aqui, né? Molezinha. Um resultado interessante, importante, útil é o seguinte: o divergente do rotacional de f é zero. Então você pega qualquer que seja o campo, pega um campo geral, P, Q, R, tá? Porque para a gente aplicar o rotacional, a gente obrigatoriamente precisa de um campo em R3. Então quando a gente calcula o rotacional de f e aplica o divergente, isso dá zero. Tá? Não dá para fazer o contrário, isso aqui não faz sentido. O rotacional do divergente de f não tem jeito. Por que não dá? Porque o divergente de f ele não vai dar um campo vetorial de R3 em R3, ele vai dar uma função de R3 em R. Tá? Então não dá, isso aqui não dá para calcular, mas o contrário dá. Ou seja, dá para a gente calcular o rotacional de f e depois calcular o divergente. Tá? Então vamos mostrar que de fato ele é zero? Então, vamos primeiro calcular o rotacional de f, depois a gente calcula o divergente, tá? Se quiser jogar na fórmula, joga, mas vamos lá fazer a conta de novo. Para a gente ir fixando, né? Então, determinante de IJK. Então, aqui é IJ, a gente repete as duas primeiras colunas, ddx, ddy, ddz, dx, dy, de novo, sujei aqui, pqr, pq. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá então, né? Vou fazer mais rápido agora, ó. I, então vai ficar dy r menos, onde tem i, dzp mais j dzp aqui não é dzp não, desculpe, aqui era dzq, ó, o i, dzq, então aqui é q, desculpe, aqui não é p, aqui é q. Então agora essa aqui sim, ó, dzp menos o y dxr, dr dx, desculpe, mais que cadê? O que vai ficar ddxq menos dpdy. Tá certo? Agora a gente vai lá e calcula o divergente dessa quantidade. Ó. Esse é o rotacional de f. Agora a gente calcula o div do rotacional de f. Então vai ficar o quê? Vai ficar ddx, ddy, ddz de quem? Primeira coordenada dr, dy menos dq, dz, menos dq, dz, dp, dz menos dr dx, dq dx menos dp dy. Então vamos lá, gente, ó, vou aplicar esse aqui, depois esse aqui e esse aqui. Vamos lá aplicar direto já. Então vai ficar, ó, d dx, dr dy. Então a derivada segunda vai ficar a derivada segunda de r dx dy
Derivada segunda de Q dz dx, né? Mais derivada segunda de P dy dz menos derivada segunda de R dx dy mais derivada segunda de Q dx dz derivada segunda de P dy dz. Vamos ver se dá para cancelar. Olha aqui, ó. Derivada segunda de R dx dy é igual a derivada segunda de R dy dx. Derivadas cruzadas são iguais. Tá? Essa é igual a essa. Em que? Derivada segunda de Q dx dz, derivada segunda de Q dz dx, ó. São iguais também. E essa também é igual. Então a gente chega à conclusão que isso vai dar quanto? Zero. Tá? Então, divergente do rotacional de F é zero. Tá? Provamos o resultado. E qual a aplicação que a gente pode provar aí é o seguinte. Dado um campo vetorial, muitas vezes a gente quer saber se esse campo vetorial ele veio de um rotacional ou não. Ou seja, se ele é um rotacional ou se ele não é um rotacional. Tá? Como é que a gente verifica isso? Então, se você for para um campo, calcular o divergente dele, o divergente der zero, quer dizer que ele é proveniente de um rotacional. Por outro lado, se você calcular o divergente dele e ele não der zero, então ele não é proveniente de um rotacional. Tá? Esse é somente C aqui, tá? Não vou provar as duas implicações, mas são verdades, tá? Então, se o divergente der zero, então F vem de um campo rotacional. Se F vem de um campo rotacional, então o divergente é nulo. Similarmente, se o divergente for diferente de zero, então F não é proveniente de um campo rotacional. E se F não for proveniente de um campo rotacional, então o divergente dele é diferente de zero. Tá? Então, um exemplo aí, né? Então, seja o seguinte, né? Então, seja F igual a xi mais xyzj menos y²k. Mostre que F não é rotacional de outro campo. Ou seja, eu vou vir aqui, calcular o divergente de F. E se o divergente de F for igual a zero, então ele vem de um rotacional de uma determinada função. Mas se ele não for igual a zero, então ele não vem. Tá certo? Então a gente vai lá, vamos calcular o divergente, ó. É o d dx ddy, ddz. Na verdade, a gente já fez, né? Tô fazendo de novo, né? xe, xyz menos y². Então, vai ficar o quê? Calcula aqui. Então, vai ficar ddx de xz mais ddy xyz mais ddz de menos y². Vai dar zero? Não, né? A derivada disso em relação a x vai dar z. A derivada disso em relação a x vai dar xz. A gente calculou, isso aqui vai dar zero. Então, o divergente de f deu quanto? Deu essa quantidade. É igual a zero? Não. Tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o f não é rotacional de outro campo. Tá? Ele não é nem conservativo, a gente já viu, e ele não é rotacional de outro campo. E a palavra divergente? Da onde que vem? Para definir aquela quantidade. Ela vem também da dinâmica de fluidos. Tá? Então, como é que a gente faz aí essa estrutura aí? Então, suponha que a gente tem um campo F. Olha que bonitinho, um campo F. Tá? Um rio fluindo, né? Um campo F, representando uma velocidade. O que acontece? Olha, se o divergente for diferente de zero, dessa função, quer dizer que o fluido pode divergir. Divergir, ele pode abrir assim, ó, pode abrir, ou ele pode fazer isso aqui, ó, comprimir também. Isso aqui é um divergir, comprimir, né, um divergir negativo, né? Ele não está divergindo, ele está comprimindo, mas nas duas situações, o
a conta, o divergente de f vai dar diferente de zero. Numa delas vai ser positivo e na outra vai ser negativo, tá? Então, quando o divergente for diferente de zero, divergente daquele campo que a gente definiu para ser a velocidade, for diferente de zero, a gente diz que o fluido ele é compressível. Compressível não é necessariamente que você comprimiu ele é compressível porque ele é passível de compressão. Ele pode ser comprimido ou pode expandir, tá? Então ele tem essas duas propriedades. Ele muda a forma que ele está representado lá dentro. Então a massa, numa determinada região, ela pode aumentar a densidade ou diminuir a densidade do fluido. Por outro lado, se o divergente de F for igual a zero, a gente diz que o fluido é incompressível. Tá? Muitos dos modelos dentro da física que a gente trabalha muito com fluido incompressível. Isso ajuda bastante na estrutura da solução. Um fluido incompressível quer dizer que a densidade dele é constante ao longo do fluido, então ele não comprime nem expande. Tá? Um fluido compressível, obviamente, ele pode caminhar, né? Caminhar assim, mas o que vai acontecer é o seguinte, a densidade dele não vai modificar ao longo do caminho, tá? Ele pode até, por exemplo, se ele comprimir aqui, ó, se ele expandir, aqui a velocidade muda, né? Porque aqui ele entra com velocidade, se ele expande, aqui diminui a velocidade para ele poder abrir essas direções aqui. Se ele comprime, a velocidade aumenta, tá certo? Nesse caso aqui a gente está imaginando que a velocidade se mantém constante, né? O módulo da velocidade se mantém constante. Então se ele abre, então a densidade muda, ele está expandindo, se ele faz isso, ele está comprimindo, a densidade aumenta. Mas nos fluidos incompressíveis a densidade é uma constante ao longo de todo o fluxo. Tá? Por isso é chamado de fluxo incompressível. Então fluido incompressível. Então quando o divergente é igual a zero, a gente diz que o fluido ele é incompressível. Bom, uma outra quantidade aí que a gente pode definir é o que a gente chama de Laplaciano, que é bastante útil também e aparece muito dentro da matemática. Como é que é o Laplaciano? Então vamos lá. Ó. Imagine que a gente tenha um f e a gente consiga calcular o gradiente dele. Então f, o gradiente, se for uma f de R2 em R2, de R2 em R, né? Essa f é de R2 em R. Se eu calculo o gradiente, isso aqui vai de R2 em R2. Se eu tenho uma f que depende de 3 variáveis, o gradiente dela vai de R3 em R3. E essa aqui vai de Rn em Rn. Tá? Bom, a gente pode calcular o divergente do gradiente, que a gente denota assim, ó, o divergente, que é a bolinha do gradiente de f. Como é que é esta quantidade? Ó, vamos fazer aqui. Aqui eu pus a resposta direta, mas vamos fazer a continha. Então vai ficar, ó, ddx, ddy, bolinha, df dx, df dy. Fazendo a conta aqui, o que a gente tem? Vamos lá. Então vai ficar, ó, a derivada segunda de f em relação a x. Vai ficar d2f dx2 mais d2f dy2. Então isso aqui é o Laplaciano de uma função de duas variáveis. Como é que é de três variáveis? É simples também. Ó. Você tem uma f que depende de x, y, z. Então Laplaciano vai ficar a derivada de f em relação a x, derivada segunda segunda de f em relação a y, derivada segunda de f em relação a z. O operador, esse operador aqui, ó, que é divergente aplicado sobre o gradiente, aqui ele, que é esse operador, tá? Que a gente escreve assim, né? Que é dado uma função f, a gente calcula o gradiente dela e aplica o divergente. Como operador, a gente escreve assim, ó. É o gradiente e logo depois o divergente. Tá? Então, basicamente, essa quantidade é d derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y,
derivada segunda em relação a z, produto interno com a função f que você quiser considerar. Então, fica basicamente assim que a gente escreve esse operador. A gente denota ele como um triângulo mesmo, tá? Então, quando você coloca o triângulo, deixa eu colocar uma página a mais aqui. Quando você coloca o triângulo de uma função f, você está calculando o laplaciano dela. Então, é derivada segunda de f em relação a x, mais derivada segunda de f em relação a y, mais derivada segunda de f em relação a z. Se ela for uma função f de 3 variáveis. Se for uma f de Rn, né? No caso, f igual a um f de x1, x2 até xn, o laplaciano de f é o d2f dx12, d2f dx2 mais, fica assim. Tá bem? E finalmente aí pra gente... eu coloquei para trás a folha, né? E finalmente aí a gente pode apresentar, utilizando o divergente rotacional, duas formas vetoriais para o teorema de Green, tá? Então vamos lá, o teorema de Green ele é dado no plano, né? Então imagine que a gente tem a f igual a p i mais qj. Então, como é que é o teorema de Green nesse caso? Então, o teorema de Green, se eu pego a minha função f, que é p i mais qj, isso aqui é o teorema de Green, tá? Então, a gente tem essa curva C fechada, ela delimita uma região D, ela está orientada no sentido anti-horário. Então, a integral de f, produto interno com dr sobre a curva C, é igual à integral dupla de dq dx menos dp dy. Tá certo? É porque o f é pq. Então, vai ficar dq dx menos dp dy, dx dy. Ou, se a gente quiser, a gente pode trocar o dx dy por um dA. Tá? O dA... ele é dx dy. O legal de usar dA, ao invés de usar dx dy, porque a gente não precisa definir qual é a ordem, quem vem primeiro, se é x ou y. Tá? Isso aqui é o elemento de área. O elemento de área seria o produto entre as dimensões dx e dy. Mas como eu não sei se eu integro primeiro em relação a y ou em relação a x, melhor deixar escrito como dA. Então vamos lá, como é que a gente pode escrever essa forma vetorial usando rotacional? Então, primeira coisa, né? A gente vai escrever o f como um pq0q. Lembra que para aplicar rotacional numa função que depende de um campo vetorial de R2 em R2, a gente tem que fazer esse truque, adicionar uma terceira coordenada para a gente jogar dentro da matriz, tá? Então, lembrando que o p depende de xy, o q depende de xy também. Então, vamos fazer a conta? Então, ó, o rotacional de f vai ficar o determinante de ijk, ddx, ddy, ddz, pq0, tá? Bom, fazendo a conta aí, a gente vai fazer o quê? Ó, eu vou repetir a primeira coluna, segunda coluna, e vamos fazer a conta, né? Tá? Então vai ficar, ó, ddy vezes i vezes 0, então vai ficar d0 dy vezes i, tá aqui, dzpj mais k dx0, tá? 0 não, aqui é q, desculpe, aqui é q. Eu repeti a terceira coluna, a segunda coluna, mas aqui é q.
Então vai ficar dq dx, está aqui. Agora subindo, né? Menos k ddyp, está aqui. Menos i ddzq e j ddx0. Obviamente, este aqui é zero, porque a derivada de zero em relação a x é zero. Esse também é zero. As derivadas de z também são zero, porque inicialmente o p só depende de x e y, então quando você deriva em relação a z vai dar zero. E o q também vai dar zero, então só sobra o quê? A coordenada representando em k, então vai ficar dq dx menos dp dy. Se a gente fizer, então o gradiente de f é isso aqui, ó. Gradiente não, o rotacional de f é essa quantidade aqui. Se a gente fizer o rotacional de f produto interno com o versor k, o que vai acontecer? O vetor é só isso aqui, né? Essa aqui é o coeficiente do vetor. Então, quando você faz o produto interno desse produto vetorial com k, na verdade você está fazendo um produto vetorial de k por k. A gente sabe muito bem que o produto vetorial de k por k vai dar 1. Na verdade, os versores são ortogonais, né? A gente sabe que se você pegar o versor i por i, isso vai dar 1. Lembra quem é o versor i? É 1, 0, 0. Quando você faz o produto interno com 1, 0, 0, vai ficar 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0. Então, o versor j, produto interno com j é 1, e o k, produto interno com k, é igual a 1 também. O i, produto interno com k, vai dar 0, o i, produto interno com j, vai dar 0, e o k, produto interno com j, vai dar 0 também. Eles são ortogonais, tá? Entre si. Na verdade, são ortonormais, né? Eles têm norma 1 e são ortogonais entre si, tá? Então, quando você fizer o rotacional de f aplicado ao produto interno com k, é a mesma coisa que fazer k, o produto interno com k, vezes esse coeficiente. Então, o que sobra para a gente? Só sobra essa quantidade aqui. Então, o teorema de Green, vamos comparar então, ó, essa quantidade aqui, dq dx menos dp dy, é exatamente o rotacional de f produto interno com k. Depois que a gente fez a conta, ó. Rotacional de f produto interno com k dá dq dx menos dp dy. Até vou diminuir aqui para a gente olhar lá, ó. Confere e compara, olha. Esse com esse. Tá vendo que é a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer? Então, o teorema de Green. Então, essa integral aqui, que é escrita desta forma, que é o teorema de Green, a gente pode escrever, trocar ela por rotacional de f, produto interno com o versor k, dA. Olha que bonito que fica o teorema de Green, usando o rotacional. Uma outra forma do teorema de Green, agora usando a normal, tá? O vetor normal também tem. Então, vamos lá, ó. Como é que a gente constrói o vetor normal? Então, aqui é a minha curva C, tá? Orientada de modo anti-horário. A minha curva C, a gente pode parametrizar ela como um RT, né? Que é um x de t e y de t. Se eu calcular a derivada da minha curva, ou seja, calcular o r', que é dx dt, dy dt, isso vai dar um vetor. E o vetor ele vai ser tangente em cada ponto da curva, tá? Porque você descreve uma curva, quando você deriva essa curva, você tem um vetor tangente. Como é que a gente faz para encontrar o vetor normal? Ou o que é o vetor normal? O vetor normal é aquele vetor que faz um ângulo de 90 graus com a curva. Tá? Com a curva não, com o vetor tangente. Então, se eu tenho um vetor tangente, o vetor normal ele faz um ângulo de 90 graus com esse vetor aí. E como é que a gente acha um vetor normal a outro vetor? Então, se eu der um vetor V1 aqui para você, de coordenadas AB, como é que a gente acha um vetor que faz um ângulo de 90 graus com ele? A gente usa o produto interno. Tá? Então, o vetor normal aqui, V2, ele vai ser tal que quando eu fizer o produto interno de V1 para o V2 vai dar zero.
Em dimensão 2 tem uma forma muito simples de calcular. O que a gente faz? Ó, a gente inverte as posições e troca o sinal de uma delas. Pode ser essa ou essa. Você escolhe aí qual que você quer trocar o sinal. Por exemplo, essa primeira aqui a gente troca o sinal. Tá bem? Então, se eu tiver o dx dt, dq dy dt, o vetor normal vai ficar dy dt, eu estou trocando as posições, menos dx dt. E para ter norma 1, o que a gente faz? Lembrando que isso aqui, quando a gente calcula a norma dele, vai dar a norma de R' de t. Porque quem que é o R'? O R' é isso aqui, né? Então, a norma de dx dt, dy dt, né, é a norma de R' de t. Se você está apenas trocando as posições e o sinal, a norma não muda, tá? Continua sendo a mesma. Então, o vetor normal que tem norma 1, a gente escreve como n dividido pela norma dele, tá? Então, isso aqui vai ter norma 1. Então, se você fizer, jogar na fórmula, então vamos lá. A integral de c, f produto interno com n vezes ds, isso por definição é o quê? É a integral sobre c, o f é pi mais qj, a normal a gente acabou de calcular, que é dy dt menos dx dt dividido pela norma de r, e o ds a gente escreve assim, como a norma de r' dt. O bom que corta esse com esse, né? Some, então a gente vai fazer o produto interno, então vai ficar esse com esse, então vai ficar p dy dt, esse com esse, menos q dx dt, o dt multiplica todo mundo, então vai ficar dy dt dt, dx dt dt. dy dt dt a gente escreve como dy, dx dt dt a gente escreve como dx, então a gente tem o que aqui, ó, p dy menos q dx. Agora a gente pode usar Green, tá? Então, aplicando Green aqui, o que a gente tem por definição? Então, essa integral da curva C pode ser escrita assim, como dp dx dq dy. E quem é dp dx dq dy? Isso aqui, se a gente lembrar, se o fluxo F nosso for igual a PQ, isso aqui nada mais é do que o divergente de F, tá? Então, o div de F é igual a dp dx mais dq dy. Portanto, uma outra forma integral do teorema de Green é essa aqui. Então, a integral sobre uma curva C de F, produto interno, com a normal ds, o elemento de integral ao longo da curva C, é igual a integral do div de F, o elemento de área dA, sobre a região D que a gente está querendo integrar aí, tá certo? Bom, então é isso por hoje.